Olá, tudo bem? Estamos aqui então para comentarmos o simulado que vocês fizeram para a Fundação Municipal de Saúde de Canoas. E eu espero que durante a correção vocês percebam que vocês tenham saído muito bem. Se porventura você cometeu algum deslize, perdeu alguma questãozinha, não se culpe, porque isso é natural e faz parte do processo de aprendizagem. Justamente o simulado existe para isso, O simulado ele vai simular a realidade que vocês vão encontrar na hora da prova, e aí vocês vão perceber quais são as maldades da banca, Porque toda banca tem a sua maldade, e a gente vai trabalhar justamente com as maldades da banca, o que a banca usa geralmente para tentar enganá-los, e que isso não ocorra lá na hora da prova. E também eu parto de uma teoria que é a seguinte: um dos grandes professores que nós temos nesse processo, seletivo é o erro. Por quê? Porque tudo aquilo que vocês podem errar aqui, que vocês podem cometer um deslize, certamente vocês não esquecerão, Então, se você cometer um deslize no simulado, certamente você vai gravar aquele detalhe, aquilo que é importante. Então, justamente use, o simulado para isso, para entender alguma coisa que você pode ter cometido um deslize e que isso não se repita na hora da prova. Então, faz parte da aprendizagem da gente também cometer algum deslize num simulado para a gente não cometer depois, porque a hora de cometer o deslize é aqui e é agora, para que não seja cometido depois. Bom, de acordo com a banca que nós temos aí, é uma banca que trabalha, A banca que nós temos, na verdade, é uma banca que trabalha com questões interpretativas. Nesse universo de 10 questões, normalmente nós temos de 1 a 2 questões interpretativas. Então, dependendo, do concurso. Esse é o universo que nós encontramos. Então, nós vamos ter, neste caso aqui, uma questão interpretativa e também teremos questões gramaticais. As questões foram selecionadas, e foram questões elaboradas justamente levando em conta o que a banca prefere, quais são os tópicos que mais aparecem na banca. Então, nós temos questão de interpretação, temos questão de formação de palavra, questão de acentuação, questão de regência, questão de verbo, questão de concordância, questão de crase, todo aquele universo recorrente na banca, que a banca adora colocar. Porque é muito previsível algumas bancas, depois a gente acompanhá-las um determinado tempo, é muito previsível a gente conseguir fazer o levantamento, o mapeamento dos tópicos mais recorrentes e das questões mais mimosas da banca. E é o caso desse simulado. Justamente ele traz os tópicos gramaticais mais recorrentes. Então, nós temos aí questão de interpretação e temos questão de gramática, várias questões de gramática inclusive. Bom, nós começamos então a correção do nosso simulado pela questão de interpretação, que é a questão de número 1. O que eu sugiro a vocês no dia da prova, E todo simulado que eu faço a correção, eu faço a mesma sugestão, porque é uma sugestão muito importante. É que lá na hora da prova você faça um mapeamento da sua prova. Então, pegou a prova de língua portuguesa, vou começar a ler. Não comece a ler. Pega a prova de língua portuguesa, faz um passar de olhos e divida o que é questão de gramática para o que é questão de interpretação. Então, no momento que você pega essa prova e você faz o passar de olhos, você percebe que a primeira questão da prova é uma questão de interpretação de texto e as outras questões são questões gramaticais. Então, vem uma segunda sugestão. No momento que se percebe que se tem na primeira questão uma questão de interpretação, o que a gente vai fazer? Vai ler o texto? Não, primeiro se lê a questão, até para justamente a gente saber o que vai ser cobrado no texto, porque essa leitura de questão ela equivale ao que nós chamamos de uma pré-leitura, porque lendo a questão primeiro, a gente quando vai para o texto, a gente já sabe o que está procurando, qual é o universo informacional que eu preciso procurar no meu texto. Então, justamente essa pré-leitura te leva ao texto com maior segurança. E aí sim, depois de você ler a primeira questão, tanto o enunciado quanto alternativas, porque é viável fazer isso, Tanto o enunciado quanto alternativas, aí você vai para a leitura textual. Stalkeando o texto, Lembrando que stalkear o texto para mim significa, e é a sugestão que eu faço para vocês, para mim significa título, subtítulo, negrita ou itálico e fonte do texto. Lembrando que o título é sempre aquela ideia principal, aquela ideia mais importante naquele universo textual. Caso tenhamos um subtítulo, nós temos que entendê-lo de duas maneiras.
o subtítulo ele está ali ou para trazer uma ideia que é relevante, que mereceu o destaque de estar em subtítulo, ou justamente quando eu tenho um texto formado por vários subtítulos, estão organizando as ideias secundárias, então está diferenciando o que é principal do que é secundário. E toda palavra em negrito ou itálico, ela é uma palavra relevante naquele universo, então ela merece ser vista como tal, então ela merece um cuidado, um carinho, um olhar, né, carinhoso. E a fonte do texto, ela vai nos dizer com que tipo de texto nós estamos trabalhando, se é um texto de caráter objetivo ou se é um texto de caráter subjetivo. Bom, o que é comum na banca, né? O que essa banca tem como comum, tem como assim de praxe? Ela gosta muito de trabalhar com texto que traz uma temática atual, uma temática agradável de ser lido, isso é muito bom, porque às vezes nós temos bancas que trazem textos completamente desagradáveis, com uma leitura dificílima, uma leitura cansativa, e a banca Fundatec não faz isso. Ela vai trabalhar com textos de leitura agradável, um texto gostoso de ler, expositivo e argumentativo. Expositivo por quê? Porque traz uma informação sobre algo atual, principalmente, e traz um posicionamento que vai ser defendido ao longo do texto. E é isso que ocorre nesse simulado. Então, nós temos um texto expositivo argumentativo, porque ele traz uma informação e traz argumentos. E aí é claro que para defender esses argumentos, nós vamos ter recursos argumentativos, como o argumento de autoridade, que é um recurso argumentativo muito importante para que o autor do texto defenda o seu posicionamento, torne válido, né, o seu posicionamento. Dados estatísticos, alusões históricas, então nós vamos ter recursos argumentativos. Então, no momento que nós sabemos que nós temos uma banca que dá preferência a um texto expositivo argumentativo, é legal também a gente já trazer esse universo de informação, porque nos dá mais segurança com que tipo de universo textual nós estamos trabalhando, né, naquela prova. Então, nós temos a primeira questão, uma questão de interpretação. Então, sugestão, leia primeiro a questão, depois vá para o texto, certo? Depois vá procurar informação no texto. No momento que você lê o texto, você já tinha uma pré-leitura, então a sua leitura fica mais fácil, ela fica facilitada. Só que tem uma coisa que você precisa ter cuidado. Mesmo você tendo feito a leitura da questão, depois a leitura do texto, é importante que você volte alternativa por alternativa ao texto para procurar um elemento comprovatório. Um elemento comprovatório no sentido de comprovatório porque sua ausência me possibilita descartar uma alternativa, ou seja, eu peguei aquela alternativa para procurar uma informação para aquilo no texto, não achei nada que me permita consagrá-la como correta, então eu vou, né, justamente descartá-la. E comprovatória no sentido de volto ao texto, retomo o meu texto e busco uma informação textual que case com a minha alternativa, eu vou poder consagrá-la como correta. Então, não importa em que sentido, mas a gente tem que achar um elemento comprovatório, ou para descartar a alternativa, ou para consagrá-la como uma alternativa correta. Bom, essa questão, ela não é uma questão dificílima, tá? Não é assim o estilo da banca fazer uma questão de interpretação dificílima, não é o estilo. Questões perigosas, esse é o estilo. E o que foi usado aqui? E é bem interessante, né, uma questão selecionada com carinho, porque é bem interessante a jogada que foi usada aqui nessa questão. O que foi jogado aqui, o que foi usado aqui, a jogada que foi usada foi a jogada de palavras. Isso é muito comum nesta banca, a jogada de palavras. Como assim jogada de palavras? Eu pego, por exemplo, um texto que fala em casa e monto uma alternativa que fala em apartamentos. Assim, passando os olhos parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, eu tenho que ter um casamento perfeito entre texto e alternativa. Então, se o meu texto fala em casa, né, claro, tudo isso valorizando o meu contexto, mas se meu texto fala em casa, minha alternativa tem que ir no mesmo viés. Então, é muito comum, né, na banca nós não termos questões interpretativas dificílimas, mas termos questões perigosas porque tem um jogo de palavras. E é justamente o que você encontra nessa questão, um jogo de palavras entre texto e alternativa. E esse jogo em 4 alternativas não está adequado. Só vai estar adequado em uma alternativa. Então, a questão é dificílima? Não. A questão é perigosa? É.
A questão é recorrente? É. A questão é comum na banca? É mimosa de banca? É mimosa de banca. Então, vamos lá. Com base no conteúdo exposto no texto, é aquela velha história, né? A interpretação de texto, não é a interpretação de vida. Eu não posso levar conhecimento de vida, eu tenho que ter um meu vínculo textual. Com base no conteúdo exposto no texto, é correto afirmar que: alternativa A, tendemos a achar que, se nossos amigos estão firmes em seus relacionamentos conjugais, ninguém mais vai conseguir manter uma relação duradoura. Se eu voltar, e eu deixei ali marcadinho, tá? Se eu voltar no parágrafo 3, veja que não é bem isso que está dizendo. Ó, assim, tendemos a achar que ninguém mais tem conseguido manter um relacionamento sério caso nossos amigos estejam todos solteiros ou terminando seus namoros. Então, em nenhum momento esse fragmento me traz a ideia de firme, me traz uma ideia contrária. Então, você viu o jogo de expressões, o jogo de significado semântico, o jogo de palavras. E é justamente esse jogo, que parece um jogo inocente, parece um jogo assim, coisa boba. Na hora da prova, não é. Porque na hora da prova nós estamos trabalhando com N fatores que tem nervosismo, né? Tensão, e aí vai. Então, lá na hora da prova, esse jogo de palavras, que aqui até possa parecer simplório, se torna enorme, né? Se torna enfático. Mas, você sabendo que isso já é habitual nessa banca, que provavelmente você encontre questão assim, você já vai ficar de olho. Então, lá fala em solteiros, terminando o relacionamento, aqui fala em firmes. Isso não está em sintonia. Por isso, a alternativa A, nós não podemos consagrá-la como correta, porque nós não temos prova para consagrá-la como correta. Passamos para a alternativa B, que você já viu que é a correta, porque está em negrito, e eu deixo as alternativas corretas em negrito, né? Até para ficar bem arrumadinho aí para você. A alternativa B fala assim: se as pessoas do seu convívio tiverem opiniões políticas semelhantes, não é difícil considerar que a visão dessa amostra, desse convívio, corresponde ao pensamento da população em geral. Isso está no parágrafo 3. Se nós retomarmos, diz assim: por exemplo, se todo mundo do seu convívio tiver as mesmas opiniões políticas, é fácil achar, tá? É fácil achar, ó, tá casando. É fácil achar que essa bolha, ou seja, que esse grupo representa o mundo inteiro. E justamente é o que você encontra aqui, ó. Ó, não é difícil considerar, é fácil achar. Tá casando, tá em sintonia. Que a visão dessa amostra, que a visão dessa bolha, desse grupo, corresponde à população em geral, do mundo inteiro. Então, por isso nós temos aqui um elemento comprovatório para a alternativa B e podemos consagrá-la como correta, porque a relação entre palavras, a relação entre expressões foi feita de maneira adequada, tornando a alternativa correta. E ó, como eu disse, é um jogo simplório, mas é um jogo perigoso, porque quando você tá tenso, quando você tá nervoso, esse jogo de palavras, esse jogo de expressão, você pode deixar passar batido. Então, tenha muito cuidado com esse jogo de expressões. Vejamos o erro das outras. Na alternativa C, fala assim: conviver com pessoas que têm opiniões diferentes confere, eu deixei marcadinha a palavra, confere uma visão mais realista sobre o mundo. Então vamos lá, parágrafo 4. Parágrafo 4 fala assim: ó, mas conviver com gente de opiniões diferentes das suas não é garantia. Se não é garantia, não confere. Você entendeu? Teve um jogo justamente distorcido aqui de palavras. Confere é certeza. Só que aqui fala que não é garantia. Então, não confere. São informações que eu não posso garantir. Então, nós não podemos considerá-la como correta, né? Assim como ela não é. Alternativa D. Se em seu grupo você for o único a ter problemas financeiros, vai se sentir na mesma condição que a maioria das pessoas. Se nós voltarmos no quarto parágrafo, nós vamos ver o seguinte, ó, como a informação não vai casar, ó. Se você for o único do seu grupo com problemas financeiros, é fácil se sentir fracassado e achar que sua vida é muito pior
Então você não está como a maioria, você está se sentindo inferior à maioria. É muito pior que a maioria das pessoas. Então você não se sente como a maioria, você se sente numa situação inferior à maioria, porque a maioria está bem, né? Você é o único que tem problemas financeiros. Então a relação alternativa não está correta com a relação de significação apresentada no texto. Então, descartada a alternativa E. Duas pessoas podem confiar em processos cognitivos diferentes. Voltamos lá no quinto parágrafo. No quinto parágrafo fala assim: confiar no mesmo processo cognitivo, não é diferente. Então, toda a questão foi montada com jogo de expressões, com jogo de significado, com jogo semântico, com jogo de palavras, entre o que foi apresentado no texto e o que foi apresentado na alternativa. Isso é recorrente? Bato o martelo. É recorrente. A banca gosta? Bato o martelo. A banca gosta. Fique de olho nessa jogada, tá? E fique de olho sobretudo, redobre a atenção no dia da prova, porque no dia da prova isso pode passar batido. Parece uma questão assim, facílima, e ela não é, facílima não é. Ela não é uma questão dificílima, mas ela é uma questão que requer cuidado, porque ela é uma questão perigosa por esse jogo semântico feito entre alternativa e texto, e isso é muito frequente. Muito bem? Já na segunda questão, nós já entramos com gramática e entra a formação de palavras. Então, vamos falar sobre formação de palavras. Na frase, ainda é preciso entender melhor as raízes, né? As raízes desses julgamentos sociais infelizmente tendenciosos. O termo infelizmente decorre do processo de formação de palavras conhecido por derivação. Já facilitou, porque ela poderia dificultar. Ela poderia colocar ali, ó, conhecido por, e aí jogar nas alternativas derivação e composição. E aí derivação você tem que saber que é formado só por um radical, e composição é quando eu tenho a formação por mais de um radical. Mas já foi facilitadora, ela foi delimitadora, então, ou seja, ela já avisou que é derivação, quando eu tenho apenas um radical. E aí, esse um radical eu posso acrescentar prefixo, fazendo a prefixal, sufixo, fazendo a sufixal, prefixo e sufixo, fazendo a prefixal e sufixal ao mesmo tempo, parasintética, quando eu acrescento prefixo e sufixo, tá? E um depende do outro. Se eu tirar um deles, a palavra deixa de existir. Por exemplo, endeusar é parasintético, porque se eu retirar o em, não existe deusar, né? E se eu retirar o ar, não existe em Deus. Então, eu tenho uma parassíntese. Regressiva, o de verbal, quando sai do verbo, né? Regressiva, o de verbal, quando a palavra sai, o substantivo sai do verbo. Como é que eu sei que o substantivo saiu do verbo? Normalmente, quando o substantivo dá ideia de ação, assim como o verbo faz, né? Então, por exemplo, atacar é verbo, ataque é um substantivo formado por regressiva, o de verbal. E a imprópria, que é quando eu uso a palavra de uma maneira que não lhe é peculiar, que não lhe é própria. Ocorre muito imprópria quando eu pego uma palavra e vou substantivá-la colocando um artigo na frente. Por exemplo, amar é um verbo, ou amar é um substantivo formado por derivação imprópria. Na palavra infelizmente, eu tenho acréscimo de prefixo e sufixo. Então, eu só fico com duas. Ou é prefixal, sufixal, ou é parasintética. O que me leva à alternativa E, prefixal e sufixal? Porque eu posso retirar um dos afixos, né? Tanto prefixo quanto sufixo, e a palavra continua existindo. Então, infelizmente, se eu retiro o in, eu tenho felizmente. Se eu retiro mente, eu tenho infeliz. Então, no momento que eu retiro um dos afixos, a palavra continua existindo, por isso que ela é prefixal, sufixal e não parasintética, certo? Cuidado com esse pega-ratão aqui, que ele é perigoso. Bom, questão de número 3. Questão de número 3 nos traz a acentuação e nos traz vários focos, né, de acentuação, várias coisas que podem ser cobradas em relação a isso. Então, vamos lá. Analise as seguintes assertivas sobre acentuação de palavras do texto. Com a reforma ortográfica, o verbo parar não é mais grafado com acento. Sim, porque ele, antes da reforma, o parar verbo tinha acento, para, né? Para diferenciar, aí até ficou legal o trocadilho,
para diferenciar do para preposição. Então, justamente tinha a diferença entre para verbo e para preposição. E tinha um acento diferencial no verbo para diferenciar do para preposição. Então, a assertiva até aqui correta. Uma jogada que vale a pena a gente assim pontuar aqui e vale a pena destacar, que é assim, muito cuidado, porque é comum essa banca fazer as assertivas que até a primeira parte da assertiva tá tudo bem, tá correto, como aconteceu aqui, até aqui tá certo. Então, antes do acordo tinha acento, pós-acordo não tem acento, ok. E aí apresenta o erro na segunda parte da assertiva. Então, vamos à segunda parte. Assim como a forma verbal pôde, não havendo mais distinção com sua forma similar. Eu tenho acento diferencial. Eu tenho pode, presente, que não tem acento, mas eu tenho pôde, passado, e pôde, passado, tem acento. E esse acento é um acento diferencial. Então, não foi perdido, não deixou de ter com a reforma ortográfica, não deixou de ser acentuado. Então, aqui está o erro da primeira assertiva. Segunda assertiva. As palavras públicas e várias continuariam existindo na língua portuguesa, mesmo sem a presença do acento, mas assumiriam outra classe gramatical. Muito cuidado, porque a banca adora trazer esse tipo de informação, tá? Nas suas provas. Pega a palavra acentuada e te pergunta, retirando o acento, a palavra deixa de existir ou a palavra continua existindo? Então, vamos lá. Se eu retirar o acento de públicas, vai ser publicas. Eu publico, tu publicas. Então, eu vou ter um verbo e a palavra continua existindo. Se eu tirar o acento de várias, né? Várias, varias. Tu varias. Então, tá, continua existindo e vai ser verbo. Então, se eu tirar os acentos, eu vou ter palavras correspondentes, palavras que existem na língua portuguesa? Sim, vou ter palavras que existem. Por isso, a 2 é uma assertiva correta. Vejamos o erro da terceira assertiva. As palavras até e são acentuadas em função da mesma regra. Não. E isso é um jogo muito comum nesta banca. Então, tenha cuidado. O é acentuado porque é monossílabo. A primeira coisa quando falamos de acentuação, a gente sempre tem que ter um olhar cuidando. Nós temos um monossílabo ou nós temos uma palavra com mais de uma sílaba? Porque se nós temos um monossílabo, os monossílabos serão acentuados quando terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Se nós temos palavras com mais de uma sílaba, nós teremos ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. E aí, cada uma tem suas regras de acentuação. O é monossílabo, mas o até não é. O até é uma palavra de sílaba. Então, veja bem que não é a mesma regra. O é acentuado por ser monossílabo terminado em e o até é acentuado por ser uma oxítona. Você recorda quando é que as oxítonas são acentuadas? Elas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Então, não é a mesma regra. Então, tenha cuidado com isso, porque é algo que eles usam muito para tentar enganá-los, né? Não se deixem enganar. Tá? Não se deixe enganar com isso. Então, diferencie se você tem um monossílabo ou se você tem uma palavra com mais de uma sílaba e que venha a se classificar como uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, certo? Então, a única assertiva correta aqui é a assertiva B, aliás, a segunda assertiva que vai fechar em alternativa B, de bonito. Quarta questão. Bom, a quarta questão, ela trabalha com uma série de coisas. Nós temos aqui acento diferencial, tá? Nós temos aqui concordância, nós temos aqui crase, nós temos aqui a utilização correta do verbo haver. Então, nós temos várias coisas, vários conhecimentos que nós temos em jogo na questão. É comum nós termos na banca as lacuninhas para serem preenchidas, muito comum. Às vezes, a questão de lacuna vem só de crase. Então, a questão inteira, 3 ou 4 lacunas, só envolvendo crase ou não crase, tá? Tem crase ou não tem crase? Ocorre crase ou não ocorre crase? Ou então, vem uma questão de lacuna cobrando mais de um conteúdo, como acontece aqui. Então, nós temos envolvendo a acentuação, ao mesmo tempo concordância, tanto com o verbo ter quanto com o verbo existir.
Nós temos também a questão envolvendo tem crase e não tem crase, quando é que usa o a, né? Quando é que é artigo, quando é que é o a que vai sofrer, que sofreu a fusão do a preposição com o artigo, quando é que é o a do verbo haver. Então são vários tópicos gramaticais numa mesma questão. Então vamos à primeira lacuna. A primeira lacuna é referente ao verbo ter, tá? Vamos lá. Primeira lacuna referente ao verbo ter, aqui está ela, diz assim. Ó, você pode pensar que a maioria das pessoas tem. Quem é que tem? A maioria das pessoas. Então, agora, como é que eu posso fazer essa concordância? Nesse tipo de expressão, eu tenho duas concordâncias possíveis. Eu posso concordar com o núcleo ou com a especificação. Se eu concordo com o núcleo, que é a maioria, eu deixarei o verbo no singular. Se eu concordar com a especificação, eu colocarei o verbo no plural, porque a especificação está no plural. Então, eu tenho duas possibilidades de concordância. Aí eu tenho que lembrar que o verbo ter tem um acento diferencial, que o singular é sem acento e que o plural tem acento circunflexo, justamente para que ele possa ser diferenciado do singular. Então, se eu concordar com a maioria, eu vou colocar tem sem acento. Se eu concordar com pessoas, eu vou colocar o tem com acento. Como as duas possibilidades de concordância são aceitáveis, são gramaticalmente corretas, eu não vou conseguir eliminar a alternativa através do verbo ter. Eu vou ter que ver outras possibilidades para eliminar. Aí, olha só, gente. Só tem uma que eu elimino aqui com o verbo ter direto, né? Que é a e. Porque essa forma que a e me apresenta é inaceitável. Essa forma é inexistente, não existe na língua portuguesa. Ah, mas tem verbo que dobre o e em português? Tem. Quantos são? 4. Sabe quais são eles? Você deve saber, né? Aquela frasezinha que aparece nas gramáticas. Leda, vê e crer. Leda, vê e crer. Leda, vê e crer. Ler, dar, ver e crer. São os únicos 4 verbos que podem duplicar o e. Ler, dar, ver e crer. Então, leem, deem, veem e creem. Fora isso, qualquer outra possibilidade que a banca venha te oferecer é só para tentar te enrolar, porque é inexistente. Então, não existe essa duplicação de e no verbo ter. Então, isso elimina a alternativa e. Agora, quanto às outras, qualquer uma seria aceitável, porque eu poderia concordar tanto com o núcleo quanto com a especificação. Então, eu tenho duas formas aceitáveis. Vamos tentar eliminar pela segunda lacuna, que é o verbo existir. Então, vamos lá. Segunda lacuna, a lacuna do verbo existir. A segunda lacuna, só para confirmar, tá aqui, ó. Ok? Ó, quando vê, pessoas. Isso é muito importante. Bom, tenham cuidado com o seguinte, tá? É muito comum nós termos em português o sujeito posposto ao verbo. É muito comum a banca trabalhar com frases nas quais eu tenho o sujeito posposto, porque nem sempre, né, com o primeiro olhar, a gente percebe que aquele elemento ele é o sujeito porque ele está depois do verbo. Mas não há problema nenhum do sujeito estar depois do verbo. O que nós temos que lembrar é que nós temos uma regra de concordância básica que é: se tem sujeito, concorda com o sujeito, estando ele anteposto ao verbo ou estando ele posposto ao verbo, não importa. Se tem sujeito, concorda com o sujeito. Se eu venho aqui e sei que nessa lacuna eu vou completar com o verbo existir, eu penso assim: o que é que existe? Qual é a resposta? Pessoas. Pessoas está no plural, então tem que ser existem pessoas e não existe pessoas, porque pessoas existem. Então a palavra pessoas funciona como o meu sujeito do verbo existir, não importa se está posposto, eu tenho que fazer a concordância adequada. Então existem pessoas. Então agora eu já comecei a eliminar alternativas, né? E já me ajuda a eliminar. Mas não muito também, né, gente? Já elimina, mas não muito. E aí eu passo para a terceira lacuna. Então, vamos para a terceira... Opa! A terceira lacuna. Na terceira lacuna, tá? Então, você vai ter aqui o a. É o a do verbo existir ou é o a craseado. Na terceira lacuna, tá? Nós temos ela aqui, ó. Para a sociedade. Para usar o a com h e com acento, que é do verbo existir, eu tenho que ter o sentido de existência, né? Que não é o caso aqui.
Então, aqui eu só vou ter o quê? Eu só vou ter o artigo. Esse artigo vai estar antecedido desse para, preposição, para a sociedade. Para que eu tenha a crase, o artigo feminino ele tem que estar antecedido da preposição a, porque é aí que vai ocorrer o encontro do a preposição com o artigo e vai haver a fusão. Uma das regras que a gente tem que cuidar em relação à crase de não ocorrência é quando nós temos uma outra preposição que não o a antes de um artigo a, nós não podemos ter a ocorrência de crase. Por que nós não podemos ter a ocorrência de crase? Porque se nós usamos uma ou, e isso a banca ama de paixão, gente. Se nós usamos uma outra preposição que não o a, não haverá o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, crase não há. Então eu não poderia ter aqui o a craseado, não poderia ter o a no sentido do verbo haver, porque o sentido da minha frase não é para existir a sociedade, não, é para a sociedade. Então, isso vai nos fechar a alternativa. E, portanto, a única alternativa correta que nos resta, né, a alternativa A, certo? Então, por isso, fechou a alternativa A. Questão de número 5. A questão de número 5 já entra naquele universo de conjunção, conjunção faz a junção, conjunção faz a junção. Lembra que a conjunção ela faz a junção e ela estabelece ideias, né? E essas ideias as bancas gostam muito de trazer em suas questões e a banca Fundatec ama trabalhar a ideia de conjunção e trabalhar que você tenha um entendimento da ideia estabelecida. Quando nós pegamos aqui na frase, ou então pode achar que é mais ou menos privilegiado do que, né? Então, mais que, menos que, maior que, menor que. O que nós temos? Um jogo justamente de comparação. Então, mais que, menos que, maior que, menor que, melhor que, pior que. É um jogo de comparação. Então, nós temos uma estrutura de conjunção subordinativa comparativa. Então, isso traz para a frase uma ideia de comparação. Então, veja como é importante entender um nexo, né, o conectivo, o conectivo, ou o nexo racional, depende, a banca pode falar sobre isso, tudo. Se bem que aqui não falou nada disso, não trouxe nenhuma nomenclatura, só trouxe realmente a ideia, porque é importante que você entenda as ideias que as conjunções estabelecem na frase, até porque isso enriquece a sua leitura de texto. Então, nós não temos consequência. Ó, você viu a jogada que eles fizeram? Eles marcaram só a partir do que. Então, se você pega só a partir do que, meu Deus, esse que pode ser um monte de coisa, pode se enquadrar em vários grupos de conjunções. Então, sempre é importante que você veja que aquele vocábulo, ele faz parte de um universo maior que ele, e que eu tenho que ter o entendimento desse universo para eu entender o que ele significa, qual é a ideia que ele estabelece. Então, não é uma consequência, não é uma concessão, não é uma probabilidade, não é um efeito e resultado. Interessante que eles ofereceram a E indicando efeito e resultado, porque tem uma estrutura muito similar que indica efeito e resultado, né? Que indica efeito, consequência, que na verdade é aquele te que, tão, que, tal, que, tanto, que, tamanho, que. Aí eu tenho uma consecutiva, né? Se eu tenho uma consecutiva, eu tenho um efeito, eu tenho um resultado, né? Então são nomenclaturas que significam a mesma coisa. E eles tentaram justamente enganá-los por aí, mas não é, neste caso é uma comparação. Certo? Questão de número 6, questão de pontuação. Lógico que essa questão não poderia faltar, né? Porque questão de pontuação é questão que aparece recorrentemente na banca. Analise as seguintes propostas de modificação no texto ligadas à pontuação. A compreensão da frase. Você já notou, em alguma época da sua vida, que se tornou uma pessoa mais estressada ao conviver com pessoas estressadas? Eu tenho uma interrogação, eu tenho um questionamento, né? Sofreria mudança se em vez do ponto de interrogação fosse usado ponto de exclamação? Lógico, porque se eu tenho um questionamento, eu tenho uma pergunta retórica, eu quero fomentar a reflexão, eu quero fazer o leitor pensar sobre, né? Porque a pergunta retórica é um recurso argumentativo. Eu estou propondo, o autor do texto está propondo o quê? Um questionamento, que você se questione, que você pense, que você reflita
sobre o assunto, então eu tenho uma interrogação para isso. Se eu troco essa interrogação por uma exclamação, eu estou afirmando algo de maneira enfática. Então, eu não estou lhe propondo uma reflexão, eu não estou lhe propondo um pensamento, eu estou afirmando que isso acontece com você de maneira enfática. Então, já é um outro recurso completamente distinto de construção frasal e muda totalmente. Sofreria mudança, lógico que sofreria uma mudança, inclusive uma mudança argumentativa, porque eu te propor, né, uma reflexão, uma coisa do que é diferente de eu te impor uma informação de maneira enfática. Então, por isso, essa assertiva, né, ela justamente está correta, a alteração de sentido. Bom, na 2, né, que é a única que não está correta. Na frase, nossos círculos sociais, nossos amigos e familiares, são muitas vezes as únicas fontes de informação que temos. Os travessões poderiam ser substituídos por hífens? Não. Nós temos aqui uma expressão intercalada, né, que está entre travessões. O hífen não é usado para expressões intercaladas. O hífen é para ser usado quando eu tenho palavras que requerem ser separadas por hífen. Então, expressões, eu uso travessões. Para separar palavras, eu uso hífens. São coisas distintas. Então, ó, para expressões intercaladas, eu uso travessões. Para separar palavras, eu uso hífens, são coisas distintas. Por isso, a segunda assertiva não é considerada correta. Terceira assertiva. Na frase, nossos círculos sociais, nossos amigos e familiares são muitas vezes as únicas fontes de informação que temos. É aceitável a troca do ponto encontrado na linha por ponto e vírgula, sem prejudicar o que o autor quis expor nesse fragmento textual. Aí eu marquei para nós voltarmos lá no segundo parágrafo e conferirmos isso. Então vamos lá. Tá aqui, começa aqui. Ou então, pode achar que é mais ou menos privilegiado do que o resto do mundo, dependendo de como sua vida se compara com a das pessoas do seu grupo. Ó, tá aqui o ponto. Tá? Pessoas do seu grupo. Aí eu tenho ponto. Aí o questionamento é, eu posso trocar esse ponto por ponto e vírgula? Posso trocar esse ponto por ponto e vírgula? Vamos ver. Nossos círculos sociais, nossos amigos e familiares, nosso grupo. Então eu continuo falando sobre a mesma coisa. Se eu continuo falando sobre a mesma coisa, se eu estabeleço uma sequenciação, né, de ideias, se eu tenho um vínculo com o que foi dito anteriormente, né, um vínculo de ideias com o que foi dito anteriormente, eu posso trocar sim o ponto por ponto e vírgula. Agora, é claro, se a partir daqui eu trouxesse uma nova informação, tá? Eu colocasse uma nova informação que não tivesse um vínculo direto com o que foi dito antes, aí eu não poderia substituir. Mas como eu tenho uma ligação, continuo trazendo a mesma ideia, né? Uma sequenciação de texto, continuo da mesma ideia do meu grupo, o meu círculo social, o meu amigo, meus amigos, meus familiares. Então eu tenho um vínculo com o que foi dito antes, e isso me possibilita trocar este ponto por ponto e vírgula sim. Por isso, nessa alternativa, tá? Nós temos essa assertiva ela como correta. E isso, então, nós temos assertiva 1, assertiva 3, fechando a alternativa D. Então, você entendeu que eu posso trocar por quê? Porque eu tenho uma continuidade temática. Eu tenho uma continuidade de assunto. Não há uma ruptura e não há a entrada de um tema novo, tá? Então, eu continuo falando sobre o que eu falava antes do ponto. Por isso, eu posso trocá-lo por ponto e vírgula. Sétima questão, uma questão que trabalha com verbos, gente, né? Trabalha com verbos. Reconhecimento de tempo verbal, adequação de tempo verbal. Quanto aos tempos, aos modos e às conjugações verbais, analise as seguintes proposições. Então, primeira proposição ou assertiva, na frase tendemos, nós temos aqui um verbo que está no presente, tá? Tendemos a achar que ninguém mais tem, outro verbo no presente. Então, nós temos dois verbos que estão no presente. Conseguido manter um relacionamento sério. Seria necessário, tá? Seria necessário iniciá-la por tendíamos. Tendíamos. Pretérito imperfeito do indicativo.
caso quiséssemos conjugar o verbo tender, né, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, se nós quiséssemos colocar o verbo tendemos, tá? O verbo tendemos, que está no presente, para o pretérito imperfeito do indicativo, a forma seria tendíamos. Ó, lembra sempre, pretérito imperfeito é aquele passado, por isso justamente o nome é pretérito, chega a ser até, né, irônico isso, é aquele passado imperfeito. O que significa imperfeito? Aquela ação que está lá no passado, que é habitual no passado, né, e ela pode ser usada para indicar uma ação habitual no passado, ou então para usar uma ação que eu não sei se foi concluída no momento passado, se ela chegou a ser finalizada no passado. E aí nós temos como marca desinencial o vá para a primeira conjugação, por exemplo, amar, né? Eu amava, tu amavas, e o ia para a segunda e terceira conjugação. Eu temia, eu partia, eu comia. Então nós temos essa marca desinencial ia, tá? Então antigamente tendíamos. É muito legal associar pretérito imperfeito com a palavra antigamente. Ajuda a capturar a conjugação. Então, antigamente tendíamos, atualmente tendemos. E aí o presente sempre a gente pode auxiliar, pode ajudar colocando a palavra hoje ou atualmente. Então, tendíamos, antigamente tendíamos. Então, sim, se eu quero levar o verbo para o pretérito imperfeito, é essa marca desinencial que eu vou ter. Por isso, a proposição assertiva está correta. Já a 2, tá? A 2. Na frase, o estudo descobriu que pessoas fazem parte de círculos sociais mais diversificados. O verbo descobrir está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Sim. Pretérito perfeito, pretérito é aquela ação passada. Perfeito, porque foi concluída, tá? Eu costumo associar com a palavra ontem. Ontem eu amei, ontem tu amaste, ontem ele amou, ontem eu comi, ontem tu comeste, ontem ele comeu, ontem eu parti, ontem tu partiste, ontem ele partiu. Então, eu descobri, ontem eu descobri, tu descobriste e ele descobriu. Tá no pretérito perfeito, aquela ação passada, concluída, guardada, engavetada. Anota aí, associa com ontem. Olha só. Presente você associa com hoje ou com atualmente, que fica mais fácil você capturar a conjugação. Pretérito imperfeito você associa com antigamente. Pretérito perfeito você associa com a palavra ontem. São links facilitadores para você reconhecer a conjugação do tempo verbal. Então, a proposição 1 e a proposição 2 estão corretas. Vejamos então o erro da 3. A 3 é perigosa. Por quê? Porque olha só, a frase considere dois chefes que usam a mesma receita de molho, mas com pimentões de diferentes regiões. Apresenta dois verbos conjugados no presente do indicativo, tá? Atualmente usam, hoje usam. O usar tá tudo bem, tá no presente. Mas considere não é presente, gente. Considere você. Pense você. Use você. Isso é o quê? Imperativo. Então, considere não é presente, considere é imperativo. E fique bem atento, porque a banca adora pegar um verbo que está no imperativo e tentar te enganar que ele está no presente. Então, fique bem atento, tá? Nós não temos ali presente, nós temos imperativo. Então, cuidado. Questão de número 8. A questão de número 8, ela vai trabalhar com regência verbal e uso de pronomes. Justamente ela está dizendo, né? Quanto à regência verbal e uso de pronomes, analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Na frase, mas conviver com gente de opiniões diferentes das suas não é garantia de uma visão mais realista das coisas. O verbo conviver deveria vir acompanhado da preposição de, para ser corrigido o problema de regência verbal. Não, gente. Quem convive, convive com. Então, não convive de, convive com. Então, o verbo, ele está correto. A regência verbal está correta, porque quem convive, convive com alguém. Eu não vou falar eu convivo de fulano, não. Eu convivo com fulano, né? Então, aí tentaram enganar. Então, essa assertiva não está correta. Segunda assertiva. A frase pode-se pensar que se trata,
por favor, marque isso, se trata. O verbo tratar, nesse tipo de construção frasal, se trata, tem caído horrores em qualquer prova de concurso. E a Fundatec gosta. Então, esse se trata de receitas diferentes. O que essa construção se trata quer dizer? Que eu tenho o que, gente? Um índice de indeterminação do sujeito. Esse se está justamente me indicando que eu tenho um sujeito indeterminado. Então, nessa construção frasal, eu tenho o índice de determinação do sujeito. Fique atento a isso, tá? Isso é muito importante, isso tem caído bastante em prova. E esse de receitas diferentes não é sujeito, gente. Inclusive porque está preposicionado e o sujeito não é preposicionado. Esse de receitas diferentes é objeto indireto. Então não há motivo nenhum para esse verbo ir para o plural para concordar com ele, porque eu tenho ali um objeto indireto. Então, por favor, marque, esse se trata tem aparecido bastante em questões de prova, né? A Fundatec tem cobrado bastante. Nesse tipo de construção, eu tenho o índice de determinação do sujeito, eu tenho sujeito indeterminado. E esse elemento que vem preposicionado não é sujeito, é objeto indireto. Então, eles querem te propor a flexão para concordar com receitas. Não, você não concorda com o objeto. Então, por isso, essa assertiva não está correta. Terceira e última assertiva. Na frase, duas pessoas podem confiar no mesmo processo cognitivo. A regência do verbo confiar, acompanhado da contração no, está adequada? Sim, porque confia em alguma coisa. O em é a preposição que sofreu a contração com o. Então, em mais o dá no. Mas a preposição está ali. Quem confia em alguma coisa. Por isso, a regência está adequada e torna, né, a assertiva 3 correta. E a alternativa correta, alternativa B. Nona questão, tá? Nona questão, voltando com a dona Crase. Então, veja que, né, a crase lá não foi usada. Vejamos agora aqui as propostas de reescrita e se há ocorrência de crase ou não. Sobre a utilização do acento indicativo da crase, analise as seguintes afirmativas. Na frase, você pode pensar que a maioria das pessoas tem as mesmas opiniões políticas que as suas. A crase deveria ser empregada antes do pronome suas. Não. Por que não? Porque antes do pronome suas, a crase ela é, antes do pronome possessivo, a crase ela é optativa. Então, eu não preciso fazer crase. Então, deve? Não, tá? Por quê? Porque ela é optativa. Então, por isso a primeira assertiva não está correta. Segunda assertiva, diz assim, a frase, tendemos a achar que ninguém mais tem conseguido manter um relacionamento sério. Está, entre outros aspectos, escrita conforme a norma culta, por não haver crase antes do verbo achar. Sim, assertiva correta. Antes de verbo não há crase. Lembra por que não? Porque o verbo não admite o artigo feminino. O verbo não admitindo o artigo feminino, o único A que aparecerá antes do verbo será o A preposição. Se o único A que aparecerá antes do verbo será o A preposição, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Então, antes de verbo, não temos crase. Então, segunda assertiva, ok. Terceira assertiva. É fácil se sentir fracassado e achar que sua vida está muito pior que a da maioria das pessoas do mundo. Que a da maioria das pessoas do mundo. Poderia ser reescrita sem defecções da seguinte forma. É fácil se sentir fracassado e achar que sua vida está muito pior em relação à maioria das pessoas no mundo. Sim, porque eu estabeleço a mesma comparação, tá? E quem tem relação a alguma coisa. Então, eu vou ter justamente, né, essa ideia de... Você lembra que você, para ver se você tem crase ou não, você faz a eliminação dos casos proibitivos e depois troca por pirulito. Então, quem tem relação ao pirulito. Então, haverá o encontro do A com A, se há o encontro do A com A, crase A. Por isso, as assertivas corretas aqui são justamente a assertiva 2 e a assertiva 3.
E a última questão, novamente, trazendo a questão do nexo, da conjunção, né, das ideias estabelecidas, só que agora aqui com o viés de sinonímia. Então, vamos lá. Na frase, Beiral de novo, ela apareceu em quase todas as questões. É fácil se sentir fracassado e achar que sua vida está muito pior que a da maioria das pessoas do mundo, ok? Ainda que seus amigos sejam privilegiados e, portanto, constituam uma exceção na sociedade. Então, eu quero o ainda que. O ainda que é uma concessiva, tá? O ainda que é uma concessiva. Então, eu tenho que achar uma conjunção que me traga a ideia de concessão. O portanto é uma conclusiva. Então, eu tenho que achar uma conjunção que me traga a ideia de conclusão. O enquanto, gente, é temporal. Então, já não fecha. O logo é conclusiva. Então, tudo bem, tá? O porquanto é uma explicativa. O por isso é uma conclusiva. Fecharia. O desde que e o mesmo que são concessivas. Só que, no entanto, vamos ver se você lembra, adversativa. E quais são as adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Então, não fecharia nem a D nem a E por causa da segunda possibilidade, né? De troca ali que não fecharia. Então, a única que eu tenho, uma concessiva e depois uma conclusiva, é a alternativa C. Conquanto, que é uma concessiva, tem a mesma ideia de embora, mesma ideia de ainda que, mesmo que. E o por conseguinte, aonde eu tenho uma conclusão. Então, aonde eu vou ter o fechamento de ideia de concessão, né, e de conclusão é a C. E por isso fecha esse gabarito. Bom, eu espero que agora com a correção do gabarito tu estejas tranquilo, que tu tenhas ido muito bem e que se caso tenha cometido um deslize, como eu fiz lá na fala, como eu disse na fala inicial, que seja para que não aconteça na hora da prova, né? Porque a gente às vezes cometeu um erro num simulado, salva uma questão na hora da prova. Então não fique triste, porque o importante é estar aí, estar na luta, certo, gente? Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Beijo, tchau!